No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vale a pena nós tomarmos esta palavra que a Vanúzia trouxe para nós durante a oração da manhã, que é muito preciosa. Filipenses capítulo 4. Mas nós vamos começar lá, no versículo 4 também. Filipenses 4, 4. Filipenses está depois de Efésios e antes de Colossenses. Filipenses 4, começamos no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. Até no original este seja conhecida. A tradução literal lá do grego é seja notória, que até é um termo jurídico, né? Uma coisa notória, que todo mundo sabe, que todo mundo vê, está na cara. Seja notória, esteja na cara, esteja no seu semblante a vossa bondade. E tudo isso porque o Senhor está próximo. E aí eu podia dizer as duas coisas, porque o Senhor está próximo de nós, Ele está no meio de nós. E veja, nós somos como peixes que vivem nele. Nele estamos, vivemos, nos movemos, como peixe na água. E a vida do peixe é a água, e sem a água ele não vive. Nós também, a nossa vida é Cristo, a nossa vida é Cristo. Como São Paulo vai dizer, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo no Filho de Deus. Assim como o peixe que vive na água, eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, porque Ele está no meio de nós, porque Ele está próximo e nós estamos nele, e nós vivemos nele, e nós existimos nele, e nós nos movemos nele. Por isso São Paulo vai dizer, por isso alegrai-vos sempre no Senhor. Repito isto, mas veja, o repito está aqui em São Paulo. São Paulo que diz, primeiro, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, 2 pontos de São Paulo, alegrai-vos. Ele está insistindo, alegrai-vos. E pena que muitas vezes nós não somos alegres, não é verdade? E o nosso semblante não expressa esta alegria, e a nossa vida não expressa esta alegria. E na verdade a gente sente aquela tristeza, aquele mal-estar, aquele troço esquisito dentro da gente, que você nem sabe por quê. Nem há motivo nenhum para você estar triste, mas você está. Quantas vezes acontece isso com você? E daí eu já começo a ligar, coisa por coisa, com o que está no versículo 8, e foi o objeto da nossa oração da manhã, e graças a Deus nós rezamos sobre isso. Então pega agora o versículo 8. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos.
É isso que deve ocupar os vossos pensamentos. Não são outras coisas, está afirmando São Paulo. Não são outras coisas. Tudo e somente o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso, o que é louvável. E se somente isso é que deve ocupar os vossos pensamentos, e se somente isso é que deve ocupar os vossos sentimentos. E aí está uma das grandes causas, eu podia até dizer a maior causa pela qual nós não somos alegres. E muitas vezes não conseguimos ser alegres. Pelo contrário, conservamos um ranço dentro de nós. Nós trazemos uma tristeza que a gente não sabe de onde veio. E muitas pessoas têm isso, que elas já acordam de mau humor. E sabe por que elas acordam de mau humor? Porque justamente quando nós dormimos, nós descemos lá, para o nosso interior, para o nosso inconsciente. É porque lá estão, desculpe, as cobrinhas, as serpentes venenosas, que nós mesmos colocamos lá na toca, e fomos colocando cobra, serpente, escorpião, para dentro de nós, lá na toca do nosso inconsciente. Entrou pela nossa inteligência, entrou pelos nossos ouvidos, entrou pelos nossos olhos, entrou pelos nossos sentimentos, e fomos colocados, desculpe, como se fosse goela abaixo. Então quando a gente faz às vezes, até bebe água, bebe algum líquido, para empurrar aquilo lá para dentro mesmo, e fica no nosso inconsciente. Gente, infelizmente, porque nós não vivemos a palavra de Deus, mas vivemos, infelizmente, o oposto da palavra de Deus, é que nós acabamos trazendo dentro de nós a causa de não sermos alegres, a causa de não sermos bons e de não ser notório diante de todos a nossa bondade. Por quê? Porque nós armazenamos no nosso interior, no nosso inconsciente, armazenamos não isso que disse São Paulo, tudo e somente o que é verdadeiro, tudo e somente o que é nobre, tudo e somente o que é justo, tudo e somente o que é puro, tudo e somente o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso, o que é louvável. Tudo e somente isso é que deve ocupar os nossos pensamentos. Mas, como infelizmente, a gente deixa que ocupe os nossos pensamentos, deixe que ocupe os nossos sentimentos, coisas opostas a isso. Não o verdadeiro, mas o falso, o mentiroso. Não o puro, mas o impuro. Não o justo, mas o injusto. Não o nobre, mas o depravado, o vil, o sujo. Não o que é o amável, mas o que é ruim, o que é rançoso, o que é ressentimento, o que é mágoa, o que é raiva, o que é ódio. Porque nós deixamos isso, engolimos isso, e cultivamos isso, e trabalhamos isso. Isso fica armazenado no nosso inconsciente, e é preciso saber que tudo isso fica armazenado no nosso inconsciente, fica, e mais ainda, fica vivo no nosso inconsciente, Desculpe, enquanto a gente não pegar e vomitar tudo isso para fora,
Como quando a gente está com o estômago atrapalhado. E graças a Deus vem aquela ânsia, e graças a Deus a gente gomita, como diz o mineiro, né? E bota tudo para fora. É feio, mas é bom. Como é bom, que alívio. Meu Deus do céu, enquanto a gente não faz isso, e não põe tudo para fora, assim como o seu estômago ficaria atrapalhado, também, deixa eu dizer, o seu inconsciente, e por causa do seu inconsciente, que está todo ele convulsionado, contaminado, envenenado, há serpentes, há escorpiões lá colocados, jogados, sepultados, só que sepultados vivos no seu inconsciente. Essas cobrinhas venenosas começam a pôr a cabecinha para fora. Você nem percebe que são as cobrinhas, que são as serpentinhas que estão pondo as cabecinhas para fora e envenenando o seu dia, envenenando você, envenenando os seus relacionamentos. A gente não percebe, porque já está no inconsciente, mas são elas, essas benditas, para não dizer o contrário, cobrinhas venenosas e muito venenosas, que estão envenenando o seu dia e envenenando você. Você já viu gente envenenada? Cuja cara, cuja conversa, cujos gestos mostram uma pessoa envenenada, chata para burro. Tudo para essa pessoa é ruim. Tudo é negativo para ela. Em tudo ela reclama. Em tudo ela murmura. Ela está insatisfeita contigo. Com tudo. Insatisfeita com tudo, insatisfeita com tudo. Nada satisfaz aquela pessoa. Nada contenta aquela pessoa. Coitada. É por causa do seu inconsciente. É por causa de tudo aquilo que ela botou lá para dentro. Gente, nada daquilo que entra pelos nossos sentidos, isso é filosófico. Nada do que entra pelos nossos sentidos desaparece e some. A não ser que você delete. Hoje, graças a Deus, por causa do inconsciente, por causa do computador, a gente começa a entender bastante as coisas, como funciona o nosso inconsciente. Como é que nós funcionamos, né? Como é que funciona o consciente e o inconsciente. Tudo que você armazena no seu computador, tudo que você salva, está lá. Se você não tirar, se você não pôr para fora, se você não deletar, está lá. E se tratar de números, na hora que você vai fazer as somas e as multiplicações, aqueles números que você colocou lá dentro vão aparecer e vão alterar justamente o resultado, porque ele está lá. Igualmente, tudo aquilo que você acabou armazenando, vindo dos seus sentidos, o que entrou pelos seus olhos, o que entrou pelos seus ouvidos, o que entrou pelo seu tato, o que entrou pela sua fantasia, dos filmes que você viu, dos vídeos que você viu, das revistas que você leu, das gravuras que você ficou, até mesmo às vezes contemplando, dos outdoors que você viu, das novelas que você acompanhou, das músicas que você acompanhou, das piadas, das conversas que você recebeu pelo seu ouvido, tudo isso, as coisas que você ficou remoendo na sua cabeça, as coisas que você ficou remoendo nos seus sentimentos, até mesmo aquela raiva que você curtiu, ou aquele ressentimento que você curtiu. Quantas vezes você brigou com pessoas que estão longe de você, nem se lembram mais de você,
E se são seus inimigos, ficariam contentes de você estar brigando com elas lá no seu inconsciente, porque você está esfaqueando-se a si mesmo. Porque essa pessoa nem está ligando para você, já fez o mal que queria fazer, já. Só que você retoma aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa disse, aquilo que a pessoa espalhou e tal. E você agora fica remoendo entre a sua imaginação e os seus sentimentos, as suas emoções, e você complica aquilo tudo, do jeitinho que gosta de dizer o Padre Léo, que Jesus, quando chegou lá no templo, ele pegou e fez um chicote de cordas. Portanto, Jesus fez uma coisa propositada. Ele precisava naquele dia dar uma lição ao seu povo. Então ele não foi levado assim pela emoção, pelo sentimento, nem muito menos pela raiva. Não, Jesus fez uma coisa pensada. Ele sentou lá no cantinho, vendo tudo, aquela baderna, aquela bagunça que acontecia no templo de Deus, aquela ladroagem, aquela corrupção, vendo tudo aquilo, aquela barulhada na casa do seu pai. E Jesus foi fazendo, imagine Jesus fazendo, com as mãos, trançando um chicote de corda. Demorou hora para fazer o chicote de corda, depois aplicá-lo. Eu estou fazendo uma comparação. Nós, infelizmente, muitas vezes vivemos fazendo para nós mesmos esse chicote, trançando as coisas ruins da nossa vida, até mesmo aquilo que alguém fez para nós, como eu dizia, alguém que talvez seja seu inimigo mesmo, e às vezes não é inimigo coisíssima nenhuma, fez porque errou e tal. Só que você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, você fica tramando aquilo, trançando aquilo tudo. E é claro, daí a sua fantasia compra as coisas da sua emoção, e as coisas da sua emoção compra aquilo que a sua fantasia aumenta, porque a fantasia aumenta, né? É só você ver as histórias que o Padre Léo conta, né? Como ele trabalha aquelas histórias e tal, com aquela fantasia que ele... a nossa fantasia é assim. Então as suas emoções compram o que a sua fantasia está mirabolando e aumentando. E vai tramando tudo aquilo, para quê? Para fazer um chicote contra você mesmo. E você acaba pegando aquele chicote depois e batendo em você mesmo. E bate nas costas, e bate no peito, e bate na sua própria cara. Bate. Quanta gente vive se batendo. Deixa eu dizer pior, quanta gente vive se esfaqueando com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos, que você vai trançando. E é isso que a palavra de Deus hoje vem dizer a você. Você não pode fazer isso. Você não pode se matar. Você não pode matar a sua alma. E a palavra de Deus é maravilhosa. Desculpe, eu vou ter que trabalhar tudo isso em conjunto. Deixa marcadinho aqui, Filipenses. Tanto o versículo 4, como o versículo 8 e seguintes. Mas vai comigo lá para o livro do Eclesiástico. Livro do Eclesiástico. Capítulo 30. Versículo 22 e seguintes. Assim como lá Filipenses diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que seja notória de todos os homens a vossa bondade. Aqui Eclesiástico 30, 22. Até interessante. Se você vê lá em cima, o título anterior, no alto, se a sua Bíblia é a Bíblia da Ave Maria,
lá no alto da página, o título que aparece antes do versículo 14 é saúde. Quer dizer, o que vem aí são receitas de saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doença. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais que o ouro ou a prata. O corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. E vai dizendo, são receitas de saúde. E quando chega no versículo 22, verdade que o título está cultivar a alegria, mas esse cultivar a alegria é mais uma receita de saúde. E a primeira contra-receita de saúde é já o versículo 22, não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Está vendo? Não atormentes a ti mesmo, não chicoteie-se a si mesmo em teus pensamentos. Quantas vezes a gente fica se chicoteando, e interessante, esse negócio de chicotear-se é de todo mundo. Desculpe falar assim, são aquelas velhinhas, aqueles velhinhos, né? Precisaria o Padre Léo fazer esse negócio aqui, né? Eu tento fazer um pedacinho, mas o bom nisso é ele. Claro, imitar as velhas é como o Padre Léo. Ele é mestre. Mas a pessoa fica lá, se chicoteando nos seus pensamentos, e muitas vezes falando sozinha. Não está gagá não, está bem consciente, mas se acostumou a vida inteira, coitadinha, a se chicotear, e agora velhinha, que podia ter uma velhice saudável, boa, alegre, ser aquela avó, né? Cuja bondade é notória de todo mundo, não só dos netos, mas dos filhos, dos vizinhos, e também o velhinho. Mas coitado, se tornam os próprios chatos, porque vivem se chicoteando, porque se acostumaram a se chicotear a vida inteira, mas não são só eles não, são os homens e mulheres quarentões, e trintões, e vários vintões, que já estão se chicoteando nos próprios pensamentos, igualzinho os velhinhos e as velhinhas. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, complicando as coisas. Jovens de 18 anos, de 17 anos, de 16 anos, de 15 anos, de 14 anos, às vezes de 13 anos, se chicoteando. Para quê, meu Deus do céu? Para quê? Joga fora isso, como diz a palavra de Deus, não entregues a tua alma à tristeza, não te atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, não te atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, na sua fantasia, na sua imaginação, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua sensibilidade. Não faça isso, isso é um suicídio, e você não pode se matar, Não entregues a tua alma à tristeza. Gente, tristezas nós vamos ter, problema nós vamos ter, desgostos nós vamos ter, decepções nós vamos ter, mas é igualzinho trupicar, é igualzinho cair. Você trupica, mas até ao invés de você cair, você dá 10 passos para frente no trupicão que você deu. E se você cair, você se levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. É isso. Você não pode ficar caído em cima da própria ferida, não pode. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, faz disso trampolim.
Que o seu tropicão te jogue 10 passos na frente. Se não for 10, que seja 5, que seja 3, que seja 2, que seja um passo na frente. Mas não fica se complicando, não fica se complicando. E quanta gente jovem ainda, quanta gente, por causa do seu casamento, por causa dos seus filhos, por causa dos seus negócios, por causa da sua roupa, por causa da sua comadre, por causa do seu amigo, por causa do seu patrão, por causa do seu empregado, vive se chicoteando continuamente, se atormentando nos seus pensamentos. E a palavra de Deus vem dizer para nós que não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha. E é esse Jesus que está no meio de nós. Muitas vezes, por que nós não nos apercebemos da presença dEle? Porque justamente estamos chicoteando-nos. Então daí você não sente nunca a presença de Jesus. Ele está, mas você não sente. Porque você vive se chicoteando. Daí anda triste, daí anda abatido, daí anda no chão. Aí você vai se arrastando a vida inteira. Continua a palavra de Deus: a alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Está vendo? São receitas de saúde. Depois eu vou voltar a tudo isso, mas eu quero chegar lá embaixo no versículo 24. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Aí você tem que ser firme, concentra o teu coração na santidade, em outras palavras, nas coisas santas. É aquilo que diz lá, Filipenses, tudo que é verdadeiro, essas são as coisas santas, isso é santidade. Tudo que é verdadeiro, até você ser rápido na Bíblia, volta lá para Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, isso é coisa santa. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, isso e somente isso é que deve ocupar os vossos pensamentos, os vossos sentimentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isso praticai-o, e o Deus da paz estará convosco. Gente, está aí o segredo também da santidade, do jeitinho que está dizendo Eclesiástico. E veja, um é Antigo Testamento e o outro é Novo Testamento, mas eles estão completamente conformes. Concentra, e concentrar quer dizer concentrar, faz centro da sua vida, e acerta, mira bem. Até interessante que pecado na Bíblia, em grego é amartia, e em hebraico, como é que é, Padre Léo? Lembrou? Não lembrou também. Mas no hebraico mostra direitinho que pecado é um erro de mira. É um erro de mira. Você não acertou a direção. É como quem treina, como é que é? Tiro ao alvo, ou com flecha, ou com um revólver, uma espingarda. Então, você mira, mas você é ruim de pontaria, né? E erra. Você mirou bem no centrinho e deu 2 palmos de distância do centro. A Bíblia define pecado assim, porque na verdade, no fundo, nós todos queremos acertar. Há uma força vital em nós, há uma força de Deus, é a imagem, a semelhança de Deus em nós, que isso não foi apagado, nem pelo pecado. O pecado abafou, mas não destruiu. Então, essa imagem, essa semelhança de Deus, essa força divina em nós, faz com que a gente sempre queira acertar. E o acertar, gente, leva a gente à felicidade, leva a gente à alegria, leva a gente à bondade, leva a gente à santidade. Leva. Só que infelizmente, a gente acaba errando o alvo. Pensa que lá o certo, mas não é. Você vai buscar a felicidade onde não está.
Você vai buscar o bem, onde na verdade não é o bem verdadeiro. E a palavra de Deus está dizendo a nós: concentra os teus pensamentos na santidade. Em outras palavras, concentra, mira bem os teus pensamentos nas coisas santas, nas coisas santas. Meu filho, não continue errando não, essa fofocaiada, essa mentirada, essas revistas que andam por aí, tornou-se moda, né? Revista de fofoca. Coitado dos artistas, né? Não sei como é que vocês aguentavam, não sei como é que os outros continuam aguentando, e de vez em quando fazem com você também, né? Botaram você num partido político, e dizendo que foi justamente o pastor não sei quanto que levou você. Foi ou não foi? Nesses dias, eu vi no jornal também, não é? Eles gostam de fazer uma fofoca, gostam, vivem de fofoca, e o pior é que essa literatura tem sucesso porque tem quem lê. E o pior é que não é só literatura, tem rádio e mais rádio, tem FM, tem AM, que vive de fofoca de tudo que é jeito. Mas veja, isso não faz bem para nada e para ninguém, principalmente para aquele que vai armazenando dentro de si fofoca. Porque no fundo, a pessoa também sabe que tudo aquilo é bobajada, tudo aquilo é mentirada, porque desmente no dia seguinte. E parece que o gostoso da fofoca é dizer hoje e desmentir amanhã, e falar o contrário. Mas só que isso vai desfazendo a gente, vai desmantelando o interior da gente mesmo. É ao contrário, concentrar os teus pensamentos nas coisas santas e não na fofocaiada. E além da fofocaiada que está aí, nas revistas, nas rádios, as depravações, gente, nas revistas. O Padre Léo contava ontem, né, do barbeiro que oferecia o Playboy para ele, a última tiragem do Playboy, a cada vez que ele ia cortar o cabelo, e graças a Deus que ele não aceitou, né? Mas o mundo está assim. E o duro que não são somente as revistas já chamadas pornográficas, as revistas estão assim. Verdade ou não é? Eu não sei como é que vocês mulheres aguentam isso. Contra isso sim se devia fazer um levante, não de feminismo, mas de ser realmente feminina, de ser mulher. Você não é carne de açougue para ficar exposta aí desse jeito. Claro que não. Claro que não. No meu tempo de menino, que não havia supermercado, e a carne não vinha já empacotadinha, já colocada lá, a carne era colocada assim, presa, o açougueiro prendia até num gancho, estava lá para você ver, até para você chegar perto, até para você botar a mão e dizer para o açougueiro: tira meio quilo desse pedaço aqui. E o açougueiro pegava de onde você apontava, daquelas carnes que estavam ali. A gente está fazendo isso com a sua carne, com a sua carne de mulher, esposa, mãe, se não é já candidata a ser filha de Deus e feita para reproduzir Deus. Você feita por Deus, a imagem de Deus, e feita para reproduzir Deus. Também na sua carne você foi feita para reproduzir Deus. Só que veja o espetáculo que estão fazendo com você. Você acha que isso tudo entra dentro de nós e fica por isso mesmo? Não. Essas depravações todas, gente, entram dentro de nós como cobras, como escorpiões. Depois você vai dizer: eu tenho tanto mau pensamento, não sei de onde vêm esses maus pensamentos. Claro, está tudo aí, armazenado no seu computador, está aí, na hora que você puxa na telinha, vem e pula para baixo. São tantas cobrinhas venenosas de pornografia que você pôs para dentro, né, das revistas, dos filmes, dos vídeos, dos programas de televisão, dos outdoors, de tudo, dos teatros onde você foi, e foi de propósito. Isso entrou tudo pelos seus olhos, e é claro, tudo isso está vivo dentro de você.
E o que entrou pelo seu ouvido também, impressionante que pelo ouvido você nem está prestando atenção, mas está entrando. Está entrando. Interessante que pelo rádio e pela televisão, na hora que eu faço essas pausas, e deixo esse silêncio da minha voz no microfone, na televisão, aqui você não percebe, mas na televisão, no rádio, fica aquele dos barulhos que naturalmente vocês fazem. Uma criança que mexe, alguém que lá fora está falando alguma coisa. Os microfones captam tudo e a gente nem percebe. Igualmente o seu ouvido, o microfone tenta longínquamente fazer o que o seu ouvido faz. Não tem microfone como os nossos ouvidos, não tem. Nem aqueles Neumann, nenhum deles, muito menos o Shure, nenhum deles faz o que o nosso ouvido faz. Você não percebe, mas tudo está entrando e tudo isso está armazenado em você. Tudo isso está armazenado em você. E é por isso que Deus está lhe dizendo: meu filho, você não pode se concentrar em nada disso pode ser objeto da sua atenção. Você não pode botar para dentro de você nada dessas coisas. Concentra a tua vida na santidade, nas coisas santas, só o que é justo, nobre, puro, etc, etc, etc. E nada do contrário. Então continua aqui como nós estamos lendo em Eclesiástico. Nós estamos justamente no versículo 24. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. 2 pontos. Em que ser firme? Concentra teu coração na santidade, que quer dizer nas coisas santas, e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos. Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Na tristeza não há utilidade alguma. Nessa ruminação que você fica fazendo, nesse entretecer do chicote que você vai fazendo, não tem utilidade alguma. Pelo contrário, só estraga você, só estraga você, só estraga você. Olha, eu acho que eu já falei bastante. Está na hora de vomitar. Porque tem vez que a gente sente que a coisa vai, né? Mas não vem. Desculpa, você pega o dedão, né? Põe lá dentro o dedão, lá bem dentro, e daí às vezes precisa provocar. Às vezes até mesmo um médico faz isso. Ele dá a você um preparado para você vomitar. E às vezes até mesmo o médico provoca uma lavagem estomacal. Acho que muitos de nós estão precisando de lavagem estomacal e intestinal ao mesmo tempo, porque já varou, já entrou lá para o inconsciente do inconsciente. Deus está querendo fazer em nós já agora. Por um lado, um vomitório, uma lavagem estomacal e uma lavagem também intestinal, para cima e para baixo, limpar tudo. É isso que eu estou pedindo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está em nós, que vive em nós, Senhor. Faz isso. Senhor, nós estamos tomando consciência, quanta coisa foi engolida, quanta coisa foi colocada para dentro de nós, Senhor, que está nos envenenando. E já entrou na nossa corrente sanguínea, Senhor, levando veneno, corrente sanguínea afora, atingindo-nos em todas as partes, atingindo os nossos neurônios, atingindo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, até mesmo o nosso corpo, e daí a nossa saúde, e por isso vieram tantas doenças e deformações. Senhor, que tristeza. Que tristeza, e daí, Senhor, também, quanta tristeza, quanto abatimento.
Senhor, pelo Teu Espírito, lava o meu interior, Senhor, com uma lavagem estomacal. E que pelo Teu Espírito, Senhor, eu ponha tudo para fora, tudo para fora. Eu não quero ficar com mais nada disso, Senhor. Eu sei que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Senhor, esta cura interior, muito interior, entranhada, Senhor, que quer dizer das entranhas, que eu estou pedindo. Senhor, só para podermos entender melhor, faz uma lavagem estomacal e faz uma lavagem intestinal em nós, Senhor, e retira tudo, nosso Senhor e nosso Deus. Lava tudo, purifica tudo, Senhor. Eu estou querendo, eu estou pedindo, estou te dando permissão. Eu até, Senhor, estou me esforçando para isso, a parte que cabe em mim, para pôr para fora tudo isso. Eu não quero mais viver nada disso, Senhor, e não quero mais ingerir nada disso, Senhor, pelos meus sentidos, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, Senhor, porque também não adiantaria eu lavar o meu estômago, eu ter uma lavagem intestinal e depois voltar, Senhor, a ingerir novamente essas porcarias todas. Senhor, é um duplo propósito. Eu estou querendo uma lavagem do meu interior e ao mesmo tempo eu já me decido, Senhor, a não ingerir nada disso, porque eu quero e eu preciso ser alegre. Eu quero e eu preciso viver em paz. Eu quero e preciso, Senhor, que a bondade seja notória, seja na cara, Senhor, para que todos vejam. Eu quero e preciso que a Tua santidade transpareça em mim, Senhor. E se ela não transparece, é porque infelizmente eu tenho me envenenado, Senhor. Obrigado, porque a mais linda consequência de Tu estás no meio de nós é esta limpeza, Senhor, e esse viver limpo. Senhor, eu quero viver limpo. Você que é mulher, pode dizer no mais profundo de você mesma: eu quero viver limpa, completamente limpa. Eu quero viver puro, eu quero viver pura. Senhor, eu quero essa limpeza de alma, que transpareça nos meus olhos, que transpareça no meu semblante, que transpareça, Senhor, nos meus gestos, nas minhas atitudes, que transpareça em mim, que nada seja opaco em mim, Senhor, pelo contrário, que tudo seja translúcido em mim, Senhor. Lava-me, purifica-me, Senhor, e restaura-me de novo. Sim, Espírito Santo, faz isso na minha alma, faz isso no meu inconsciente, faz isso no meu consciente. Sim, Espírito Santo, eu estou precisando e estou pedindo e estou me entregando como um paciente que se entrega totalmente. Senhor, faz, e a parte de esforço que precisa em mim, Senhor, de me esforçar, de até mesmo o meu estômago como que se dobrar dentro dele mesmo para pôr tudo para fora. Eu quero, até mesmo, Senhor, se der cólicas, que o meu intestino padeça cólicas, Senhor, mas que Ele ponha tudo para fora. Sim, Senhor, que entre cólicas eu ponha tudo isso para fora, mas eu quero, e a parte de esforço consciente e inconsciente que eu precise fazer, Senhor, mesmo se doa, eu quero pôr tudo para fora, Senhor, para concentrar a minha vida só nas coisas santas, unicamente nas coisas santas, naquilo que me santifica, naquilo que santifica, naquilo que me faz alegre e naquilo que faz os outros alegres, naquilo que me faz bom e naquilo que espalha bondade, naquilo que me santifica e naquilo que espalha santidade. Faz, Espírito Santo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama
derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Pede do fundo do seu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E preste agora bem atenção àquilo que eu vou lhe dizer. Graças a Deus o Senhor faz isso, e o Senhor quer fazer cada vez mais isso. Ele quer fazer isso, e quer fazer cada vez mais isso em cada um de nós. Mas há um meio maravilhoso de purificar. Você tem água aí, bastante água? Isso, traz inteirinho. Se tem um cheio, traz um cheio. Porque estou dizendo para você que essa água aqui está suja. Vem cá sem medo. Derrama, mas do alto. Derrama para valer. Derrama. Olha aí. Derrama, isso. O jeito de limpar é colocar água limpa. Você duvida que a água suja foi todinha embora? Não duvida, não é verdade? Boa, muito boa. Não há jeito melhor de fazer cura interior do que ingerir coisas boas, e somente coisas boas, e somente coisas boas, e somente coisas boas, e somente coisas boas. É o que está lá em Filipenses 4:8. É que São Paulo supunha que os cristãos faziam isso, e que os cristãos viviam limpos. Então ele queria que os cristãos fossem mais limpos ainda. Só que hoje São Paulo ficaria decepcionado. Meu Deus do céu, que sujeirada no interior dos cristãos, que sujeirada no interior dos católicos. São Paulo ficaria horrorizado. Mas a recomendação dele seria a mesma. Filipenses 4:8. Tudo que é nobre, aliás, tudo que é verdadeiro, e somente o que é verdadeiro, tudo que é nobre, e somente o que é nobre, tudo que é justo, e somente o que é justo, tudo que é puro, tudo aquele amável, tudo que é de boa fama, e somente isso, tudo que é virtuoso e louvável, e somente isso é o que deve ocupar os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, o vosso interior. Enche o seu interior de coisas boas. A palavra de Deus, a oração, vídeos, TV Canção Nova, os 1000 CDs que temos de música católica. Hoje, gente, tem coisa em abundância, tem vídeos, tem coisa em abundância, e queremos ter cada vez mais, para que ficar vendo as outras porcariadas? Para que voltar o filho pródigo novamente ao chiqueiro de porco? Não, o filho pródigo, depois que voltou para a casa do pai, nunca mais foi comer a lavagem dos porcos, nunca mais foi disputar com os porcos as bolotas que os porcos comiam. Num tempo de fome, num tempo de miséria, a gente acabou disputando com os porcos as bolotas que eles comem. Mas agora chega. Somente o que presta, somente o que é bom, nada de fofoca, nada desses pensamentos, nada dessas fantasias, nada desses livros, nada dessas revistas, nada desses vídeos, nem por curiosidade. Para que ver? Para que ver? Para que acompanhar só um pedacinho da novela para ver a trama? Para quê?
Até eu comentava com o Padre Léo. Eu vi ontem o seu programa reprisado. Você entrevistava a Rosa Maria Murtinho. Que interior bonito. Verdade, não é? E a gente acaba descobrindo, o Padre Léo comentava comigo, vocês artistas são maravilhosos. Há exceções, em tudo que é ramo tem exceções. Mas quanta gente boa. Só que o que é escrito, só que quem manda fazer a tal novela, com tal objetivo, não para despertar tal valor, mas os benditos têm desvalores, ou até contravalores que eles querem, então encomendam para quem escreve, faz uma novela assim. E gente boa acaba interpretando essas coisas todas. Infelizmente. Mas graças a Deus, não somos nós. Deus está fazendo uma reviravolta. Nós vamos ver esses artistas todos de valor, servindo a Deus e servindo a causa do Evangelho. Nós vamos ver, porque eles são de Deus. E eles são de Deus, na verdade eles querem isso, sempre quiseram isso, porque neles há o lampejo da divindade. Eles também são imagem e semelhança de Deus. Eles, na verdade, querem acertar com as coisas santas. Mas eu preciso dizer a você, não continue de maneira nenhuma disputando com os porcos, as bolotas que eles comem. Pelo contrário, encha o seu interior de coisas boas. E ali, nós voltando a Eclesiástico 30, versículo, foi a partir do 22, o 23 diz: a alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. Gente, uma coisa produz a outra. A santidade produz alegria, e a alegria produz santidade. É assim. O santo é alegre, e o alegre é santo. A santidade produz alegria, e a alegria produz santidade, num círculo maravilhoso. Não é um círculo vicioso, é um círculo de vida. Santidade produzindo alegria, alegria produzindo santidade. É isso que Deus quer para você. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. A alegria do homem e da mulher também, né? A alegria do homem torna mais longa a sua vida. E por isso então, tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, ser firme, concentra o teu coração na santidade, afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e nela não há nenhuma utilidade. Mas nós não queremos saber nada disso, e voltamos lá em cima de novo ao versículo 23, e dizemos que a alegria do coração é a vida do homem. A alegria do coração, a alegria do nosso interior, a alegria que acontece porque nós ingerimos coisas boas. Ingira isso continuamente, e não ingira nada de venenoso. Se por acaso você ingerir qualquer coisa que não é boa, imediatamente põe para fora, no arrependimento, na confissão, e vai para a adoração ao Santíssimo. Na hora da comunhão, pede para Jesus. Jesus, pode ser que eu tenha ingerido pelos olhos, pelos ouvidos, até mesmo sem querer, e às vezes sem vergonhamente querendo, eu acabei ingerindo, Senhor, pelos meus sentidos, pelos meus pensamentos, coisas não santas, coisas até depravadas. Jesus, lava-me. Jesus, purifica-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tu que vens com o teu Espírito Santo, transforma-me e faz-me novo, todo novo, renovado em Jesus. Faz-me e me faz novo, todo novo, e me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. É isso que eu quero, Senhor, porque tu estás no meio de nós, e nós vivemos em ti, nos movemos em ti, existimos em ti, somos como peixe, Senhor. Por isso precisamos viver como tu és, precisamos viver a tua vida, e queremos
quero viver a sua vida. Diga para o Senhor: eu quero viver a sua vida, eu quero ser como o Senhor é, eu quero viver como o Senhor vive, eu quero, Senhor, copiar-te, eu quero ser como tu és, Senhor. Dá-me a graça, 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 e me faz novo, um tom bom, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Vai levantando. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Graças a Deus, essa oração da manhã e essa palestra foi a receita certa para um final de ano. Amanhã é 30, depois 31. É a resposta de Deus, é a receita de Deus para um final de ano. Quanta coisa a gente acabou ingerindo de venenoso de letal durante esse ano todo. E o Senhor quis fazer isso. Que bom, Senhor. Faz e faz mais. Continua a tua obra. Deixa agora o próprio Espírito Santo fazer a obra em você, tanto colocando coisas boas para dentro de você, como tirando o resto que ainda precisa ser retirado de coisas nocivas. Candoria mania lá, dá o tom. Caria lavaria, Candara mania lá. Candara Maria Allah, queria Allah, Candara Maria Allah, queria Maria Allah. Eu gostaria de dizer, junto a isso que o Padre Jonas nos disse, que nós na Canção Nova, nós fizemos ao longo desses anos, já faz muito tempo que nós fizemos a opção radical de não vermos novela. E não vemos mesmo. E eu estou dizendo isso porque eu sei que muitos cristãos ainda veem as novelas. Depois o Padre Jonas, ele provocou na comunidade e determinou como um pai, porque via em nós a necessidade de não escutarmos nenhum outro tipo de música que não nos leve à santidade a qual fomos chamados. A comunidade Canção Nova, ela é muito grande. Existem pessoas novas, aquelas que são mais antigas na comunidade, e muitos ainda, os mais novos, ou outros até mais vividos, ainda têm dificuldade. E a luta dentro da nossa comunidade continua. Mas para isso nós precisamos fazer, numa época, uma limpeza geral em nossas casas, em tudo que era CD de música, que não nos levava à santidade a qual Deus nos chama. Em primeiro lugar, por causa de nós mesmos. Não era nem por causa do povo, não. Em primeiro lugar, por causa de nós mesmos. Mas em segundo lugar, porque nós não podemos ser hipócritas de estar pregando aquilo que a gente nem luta para viver. O Padre Jonas nos ensinou a fazer assim, por uma coisa muito importante. Estas sementes ruins que vamos colocando para dentro de nós são viciosas. Nós nos viciamos em escutar essas coisas. Nós nos viciamos em ver estas coisas.
Então, assim, porque estávamos agora orando no Espírito e podemos continuar a fazer agora por alguns instantes, eu estou convidando você, no nome de Jesus Cristo, a fazer a limpeza na sua casa, lá no seu porta-CD. Retira da sua vida as músicas que não levam você à santidade, a qual você já sabe que Deus lhe chama. Essas coisas são sementes malignas que dentro de nós crescem como árvores e se enraizam dentro de nós. E depois, para tirar esse sufoco todo que o Padre Jonas explicou para nós. As novelas são viciosas. É por isso que tem esse gostinho da gente ver um pouquinho da trama que está acontecendo. São viciosas porque por trás delas estão coisas malignas que querem nos viciar ao mal. Tome a firme decisão de não ver mais. Falando dessas duas coisas, a gente pode falar de todas as outras. Puxa vida, o filme que você vai escolher na locadora para ver. Você vai até lá, vai ver o VHS, vai ser o DVD. Gente, eu também vou alugar fitas para meu filho ver. Um bom filme para ver lá em casa, quando sobra um tempinho e a gente precisa conviver um pouco e ver um filme. Como é difícil a gente chegar naquelas prateleiras e ver o que presta e levar para casa o que não presta. Se não tem, volta para casa, não tem nada o que ver. Então vamos brincar em casa, vamos conversar, vamos conviver. Porque se nós não tomamos esta decisão, esta palestra que você concordou e aplaudiu, ela vai acabar por não fazer efeito nenhum, porque todas essas coisas que o Padre Jonas falou, elas não estão em outro lugar não, elas estão dentro de nós. Então, o ano novo está chegando, faxina geral, faxina geral, faxina geral, e começa nas coisas concretas, lá na sua casa, talvez você tenha guardado vídeos, CDs, revistas, é loucura o cara que resolve deixar de fumar e guarda em casa um maço de cigarro. Um bobão, a primeira coisa que ele vai fazer na hora do sufoco, o que é? Até inconscientemente, quando vê, já abriu a gaveta, já pegou o cigarro, é assim que acontece também. Então, limpeza geral, senão a gente vai brincar com aquilo que Deus nos fala, falando tão sério. Deus não brinca conosco, não brinquemos com Ele também. Ergue seu braço, solta a sua voz como estávamos fazendo, orando em espírito, para que recebamos do Senhor a força que necessitamos. Kandaramani Alabari, Kari Alabari Ananani, Keriamani Alabari, Keriamani Alabari. Mani Alabari, Kindaramani Allah, Keriamani Alabari, Keriamani Alabari, Keriamani Alabari. E sela tudo isso, Senhor, e confirme em nós essa decisão de uma faxina geral, no interior e no exterior. Sim, confirme em nós, sela em nós esta decisão pessoal de fazer a dupla faxina, limpeza do nosso interior e limpeza do nosso exterior, do material que se vê, que se ouve, que se toca. Confirma tudo isso, quanto a bênção de Pai que nos ama e que nos quer ver centrado só nas coisas santas. Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Segue o braço. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Somente as mulheres? E me faz nova? E me faz, ouça! Todos juntos. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!